Olá pessoal, estamos de volta para discutir as falácias. Falácias no mundo jurídico, falácia nos debates cotidianos, aquelas falácias que tornam qualquer debate impossível porque o seu interlocutor ele realmente vai desviar o assunto, ele vai desviar o tema e vai tornar impossível qualquer debate. A falácia que nós vamos conversar hoje é a falácia da falsa dicotomia ou do falso dilema, que vai procurar dividir o mundo ou a discussão em duas únicas possibilidades. Em uma determinada conversa, em um determinado debate, o seu interlocutor pode falar ou você faz isso ou você faz aquilo. Colocando a coisa como se só houvesse duas possibilidades. Ou você é isso ou você é aquilo. Ou é 8 ou é 80. Ou é preto ou é branco. Quer dizer, ele coloca a situação de uma forma tal que o mundo fosse dividido de uma forma muito rigorosa entre dois opostos inconciliáveis. Quando, na maioria das vezes, a vida real mostra que nós não temos somente preto e branco. Nós temos também 50 tons de cinzas, né? Então, não dá para a gente trabalhar com um debate imaginando que só existem duas soluções sempre. Duas soluções opostas, duas soluções inconciliáveis e que não se possa encontrar meio termos ou não se possa produzir soluções mais ponderadas, soluções de centro dentro de uma determinada discussão. Então, o grande problema da falácia do falso dilema ou da falsa dicotomia é que ela realmente trabalha com a argumentação como se o mundo fosse de extremos, se o mundo fosse de opostos. E ela simplesmente despreza qualquer solução de consenso, ela despreza qualquer solução de meio termo em torno das ideias que estão sendo colocadas, das ideias que estão sendo postas. O melhor exemplo para essa falácia do falso dilema é a que nós temos utilizada na política hoje em dia, quando a gente vê as pessoas dividindo aqui a política brasileira em dois grandes grupos, o grupo dos governistas, que são apelidados pelos seus opositores de petralhas, e o grupo da oposição, que é apelidado de coxinha pelos governistas, né? Então nós temos a política brasileira como se só existissem dois partidos no Brasil, que só existissem duas formas de se pensar a política hoje no país e que ou você é amigo ou você é inimigo. Então isso dificulta qualquer debate racional de ideias, porque evidentemente o governo não está certo em todos os momentos, assim como a oposição também não está certa em todos os momentos. O que existe na maioria das vezes é que cada um deles erre e, para falar a verdade, o que nós temos visto muito é que todos os dois lados têm errado bastante. O problema é que, se você está numa posição em que você não se alinha com nenhum desses blocos antagônicos, o time contrário, vamos chamá-lo assim, porque eles realmente agem como se fosse um time, eles vão tentar te enquadrar no outro time. Então, se você faz qualquer crítica ao governo, você automaticamente já passa a ser enquadrado como coxinha. E se você faz qualquer crítica à oposição, você vai ser enquadrado inevitavelmente como petralha. O que é um péssimo modo de se trabalhar com política. Não estamos lidando com um time de futebol. No time de futebol, realmente, isso é bastante inteligível. Às vezes o sujeito está no campo, ele vê o time dele jogando com o grande rival dele e ainda que ele veja uma situação, por exemplo, que não foi pênalti, ele sabe que não foi pênalti, ele sabe que o jogador se jogou, mas ele afirma categoricamente: não, foi pênalti, o juiz é ladrão. Aquela coisa toda. Porque, de fato, num jogo de futebol, você tem dois times. E quando você escolhe um, você vai defender o resto da vida, mesmo às vezes, das formas mais absurdas possíveis. Mas é futebol, é só um jogo. Agora, na vida real, quando nós estamos trabalhando com problemas sérios, como os problemas políticos de um país, não dá pra gente pensar o mundo de uma forma tão simplista. Imaginar que o mundo só tenha duas soluções para tudo. Sempre a solução do governo e a solução da oposição. É claro que todos erram, tanto a oposição quanto o governo, e que tem errado bastante todas elas. E simplesmente você tomar um dos lados como seu time e defendê-lo cegamente ou defendê-lo sem ouvir a parte contrária, isso não vai ajudar absolutamente em nada o debate político no país. Vejam, por exemplo, a situação, às vezes, da própria imprensa, que se alinha a uma determinada defesa de um determinado lado, e aí, a partir daí, ela acaba
sendo totalmente parcial. Ela acaba deixando de cumprir o seu papel de crítica, e a crítica ela pressupõe criticar os dois lados, e ela passa a defender cegamente um dos lados. Bom, essa falácia do falso dilema, então, ela é muito oportuna, inclusive, para os partidos, porque para o partido é ótimo que você tenha militantes que te defendam cegamente, ou para a oposição, que também é ótimo que você tenha aquele indivíduo que critica sempre e que jamais reconhece qualquer acerto do governo, mas para a população, de uma forma geral, é péssimo. Né? É uma pena que as pessoas cada vez mais elas sintam essa necessidade de se alinhar a um dos blocos e que elas abram mão da sua independência intelectual, da sua independência crítica, de criticar os dois lados e de, por que não, dizer que eventualmente eles acertaram também. Né? Quando se faz isso, nós temos uma polarização muito grande na política, em que muitas das vezes alguém vai falar: ou você vota no Bolsonaro ou você vota na Luciana Genro. Quer dizer, em última análise, se coloca as coisas como se fossem de extremos opostos e que não se pudesse conciliar, não existisse pessoas que defendessem algumas ideias conciliatórias e algumas ideias de meio termo, que nem sempre são as melhores, evidentemente. Não estou dizendo aqui em momento algum que o meio termo seja o necessariamente bom, necessariamente melhor, mas o que é importante é que não se pense o mundo sob uma perspectiva de certo ou errado, preto ou branco, 880. Né? É perfeitamente possível que em discussões políticas nós tenhamos uma série de soluções que não necessariamente são antagônicas. Nós temos, às vezes, soluções de meio termo e nós, às vezes, temos soluções completamente diferentes. Né? Você pode... não dá para imaginar que você vira para a pessoa e fala assim: você quer comer banana ou maçã? E aí a pessoa não possa responder que ela prefere uma laranja. A questão da falsa dicotomia é que ela trabalha o mundo como se existisse duas possibilidades e simplesmente despreza qualquer outra possibilidade. Na política, isso tem resultados extremamente danosos, porque faz com que nós fechemos os olhos para o resto das possibilidades que podem aparecer por aí. Para os partidos que estão em um desses dois polos, né, isso é uma maravilha, porque eles limitam a discussão, né, entre o bem e o mal. Né? Vote em mim, porque se você não me eleger, quem vai eleger é o meu inimigo, que é muito pior do que eu. E aí o argumento político predominante acaba sendo: vote em mim porque o outro é pior do que eu, porque o outro é muito pior do que eu, e para você não deixar ganhar, vote em mim que eu sou ruim, mas pelo menos eu não sou tão ruim quanto o meu oponente. E aí as pessoas acabam se deixando levar dentro de uma lógica bastante ingênua mesmo, de que o mundo se divide entre o bem e o mal, né? E que se você não está do lado do bem, evidentemente você está do lado do mal, e se você não é amigo, você é inimigo. Na vida real, as coisas não são bem assim, né? As pessoas são humanas e elas têm seu lado bom e elas têm seu lado mal, elas têm seus acertos e seus desacertos, e é assim que a coisa funciona. E na política, é claro que não poderia ser diferente. Nós temos políticos que erram e acertam, alguns em maior grau, outros em menor grau, mas sempre é basicamente assim que a coisa funciona. Então, não caiam na ideia da falsa dicotomia ou do falso dilema. Todas as vezes que alguém te colocar uma pergunta ou te colocar uma situação do tipo: você prefere 8 ou você prefere 80? Né? Você diz: olha, pera lá, nós não temos só essas opções. Nós devemos pensar que existem muitas outras opções. Né? Você prefere um governo corrupto ou uma oposição que passe por cima da lei para depor um governo corrupto? Eu não prefiro nenhum dos dois. Né? Eu prefiro que nós busquemos aí combater a corrupção, mas sem passar por cima da lei, sem passar por cima dos direitos fundamentais, que mesmo os réus acusados de corrupção, eles também têm direitos e precisam ser respeitados. Então, isso tem que ser analisado sempre. Não existe duas soluções para o mesmo problema sempre. Muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, o que nós temos são várias soluções bem distintas, bem diferentes para o mesmo problema. E no momento que alguém te coloca esse falso dilema, que ele te propõe que só existem duas soluções, ele está te induzindo a um raciocínio errado, é falacioso, porque ele está querendo te fazer crer que só existem duas soluções possíveis. E muitas vezes existem muitas outras soluções que devem ser levadas a sério, que devem ser pensadas com carinho. Nesse tempo de
extremismos que nós nos encontramos, então, o que eu posso pedir a vocês, o que eu posso aconselhar a vocês é que fujam dos falsos dilemas, fujam das falsas dicotomias. A política não pode ser pensada no preto e no branco, né? Porque existem 50 tons de cinzas aí que vocês devem estar atentos a eles. Em algum desses tons de cinza pode haver uma solução muito melhor do que os extremos que às vezes nos colocam. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham refletido sobre essa falácia do falso dilema, da falsa dicotomia, e que vocês evitem cair nessa, porque realmente isso reduz muito a discussão e você acaba sendo levado a aderir a um time de futebol e não a uma ideologia política ou coisa do gênero. Quem tem um raciocínio crítico e quem é independente não cai nessa, fica no meio termo, ou às vezes não é nem no meio termo, propõe uma coisa totalmente diferente, porque pensar é, antes de tudo, não se alinhar a blocos, ao pensamento de manada, que inevitavelmente te leva a pensar a coisa como time de futebol. Bom, era isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curta um vídeo, deixa um comentário, fala o que você está achando do canal, propõe aí novos temas para o nosso canal. Esses comentários eles ajudam muito a gente pensar aí em vídeos futuros, em coisas interessantes para trazer para vocês. E compartilhem, né? Ajudem o canal a crescer, compartilhem os vídeos com os amigos, com os colegas e, claro, inscrevam-se, porque essa inscrição para nós é muito importante, porque, afinal de contas, o YouTube, ele prioriza a exibição dos vídeos em canais com o maior número de inscritos. Bom, espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.